Como a maioria das crianças de 10 anos de idade em um mundo moderno, eu passava horas e horas após as aulas em frente ao computador. Jogava vários tipos de jogos, entre RPG e navios de guerra, sempre concentrado e, digamos, desligado do mundo real. Por várias vezes, minha mãe me chamava para ajudá-la em alguma tarefa doméstica ou mesmo para ir almoçar, mas eu sempre não ouvia. Tudo bem, confesso que por algumas vezes eu a ouvia, mas tentava fingir que não era comigo ou algo assim. Não queria me desconectar do jogo e deixar meus amigos na mão. Isso a deixava bastante furiosa, e eu a entendia. Afinal, qual é a mãe que não ficaria, não é mesmo? Por vezes, ela desligava o computador, puxava minha orelha, mas estava sempre lá quando saía da escola. Por mais que ela cogitasse a possibilidade de me deixar de castigo, eu fazia todas as tarefas como forma de desculpas, então ficava isento dessa punição. Minha mãe, Anna Williams, sempre foi uma mulher dedicada e uma esposa exemplar para meu pai. Algo que ele fazia questão de falar quando estava com amigos ou familiares. Ela trabalha como corretora de imóveis e está sempre se destacando em seu emprego, com as metas batidas no final do mês e recebendo o seu bônus gordo, como ela costuma dizer. Ela está sempre sorrindo e procurando ser sempre simpática tanto no trabalho quanto em casa. Mas nem sempre foi assim. Minha mãe sofreu um acidente de carro quando era mais nova e ficou com seu útero comprometido. O médico disse que ela poderia nunca engravidar, mas que isso seria uma possibilidade, não uma certeza. Meus avós e tios se reuniram e conseguiram levá-la para uma clínica em Oakland, na Califórnia, onde havia um médico que poderia ajudá-la com uma cirurgia que a permitiria engravidar, mas somente uma única vez. Eles conseguiram arrecadar um bom dinheiro com a ajuda da comunidade cristã onde ela frequentava e fizeram a cirurgia, que foi um sucesso. Após alguns anos, ela conheceu meu pai, George Williams. Eles namoraram e então se casaram em uma cerimônia simples, somente para amigos mais próximos e familiares. Depois de poucos anos casados, ela engravidou. Todos ficaram preocupados pelo que poderia acontecer por conta do acidente. Muitos pensaram que ela poderia perder o bebê, mas no final deu tudo certo. Só que minha mãe não pôde engravidar novamente. Meu pai recentemente se formou e depois de se candidatar em todos os empregos que envolvia dirigir veículos grandes, ele conseguiu uma vaga para ser motorista de ônibus. Uma vez ou outra, eu pedia para que ele me levasse ao seu trabalho. Queria conhecer e ficar no ônibus com ele, mas de um jeito sério, ele sempre me dizia que não era uma boa ideia, que a empresa possuía algumas regras bobas e que talvez um dia ele me levasse. Achava isso estranho, mas não questionava. Buscava entender que seria pelo fato de que o trabalho fosse somente à noite e ele não queria me cansar, então deixei de pedir depois de um tempo. Tudo estava indo bem. Meus pais trabalhando, as contas em dia e nenhuma preocupação à vista que pudesse tirar a tranquilidade que as coisas estavam indo. Cheguei em casa após as aulas e fui direto para o meu quarto começar a jogar o jogo que havia marcado com Tommy e Nick, meus amigos do colégio. Minha mãe havia me pedido para fazer algo assim que chegasse do colégio, pois ela iria demorar no trabalho naquela manhã e chegaria tarde. Confesso que me esforcei para lembrar o que ela havia pedido, mas por mais que tentasse, não consegui. Então, resolvi começar a jogar logo o jogo. Talvez não fosse nada de tão importante. Algumas horas depois, senti apenas o puxão na cadeira. Assustado, olhei e vi o olhar furioso da minha mãe, enquanto falava aos gritos em minha direção. Ela puxou meu fone e me lembrou do que eu tinha esquecido. Era para ter tirado a comida congelada e colocado no micro-ondas, para ela não se atrasar em voltar para o trabalho. Vi que ela ficou realmente chateada, mais do que normal, e pela primeira vez me deixou sem usar o computador por 2 semanas. Não retruquei. Afinal, a culpa foi realmente minha, então iria passar esse tempo assistindo algo na TV. No dia seguinte, cheguei do colégio
E depois que terminei de fazer minhas lições, liguei a TV e fui assistir algo interessante que estava passando. Comecei a zapear e passar os canais, um a um, procurando alguma coisa para ver. Ao passar dos canais, notei que uma pequena estática ficava entre um canal e outro. Isso me deixou intrigado. Nunca havia acontecido antes. Não que eu houvesse notado, é claro, faz tempo que não ligo essa TV. Aproximei-me, lentamente, enquanto apertava o botão no controle, e a cada troca, uma pequena estática de milésimos de segundo se formava, e logo entrava o canal. Comecei a repetir isso mais lentamente, cada vez mais, observando atentamente a pequena estática. Em certo momento, a TV congelou em um canal de esporte e não avançou mais. Pensei que tivesse quebrado o controle ou as pilhas haviam se esgotado. Continuei apertando, até que a TV simplesmente apresentou somente estática em sua tela. Nada mais. Assim que cheguei mais perto, para entender o que estava acontecendo, toquei na tela, e tudo em minha volta ficou escuro. Não conseguia ver nada. Apenas uma escuridão total que em segundos se transformou em uma floresta sombria e tenebrosa. Me vi caído no chão próximo a algumas árvores com folhas secas e formato assustadoramente anormal. Comecei a gritar pedindo por ajuda, sem saber o que estava acontecendo e nem onde estava. Mas minha voz somente se formava em um eco ensurdecedor, em meio àquela imensa floresta sinistra e sem vida. Uma névoa um pouco acinzentada pairava por todo o lugar. Um clima úmido e frio deixava as poucas gramas esverdeadas com uma aparência morta. Levantei um pouco tonto e comecei a caminhar por aquele lugar sombrio que havia acordado. Torcia para que tudo aquilo fosse apenas um terrível pesadelo, que logo iria acordar no sofá da sala e as coisas voltariam ao normal. Mas à medida que caminhava naquele mundo cinza e sem vida, mais acreditava que não era um pesadelo. Comecei a correr para tentar sair daquela floresta, mas a sensação era como se ela se ampliasse ainda mais, dificultando minha saída. Desde que cheguei aqui, os segundos se tornaram horas e a sensação é de que estou aqui há dias, mas eu sei que se passaram apenas alguns minutos. Ainda não consegui sair dessa floresta ou encontrar alguém. É como se fosse um mundo onde não há seres humanos ou animais. Tudo está deserto. Apenas algumas aves ainda sobrevoam pelo céu sem cor e sem brilho. Essa foi uma das várias coisas estranhas que notei nesse lugar. O céu é apenas uma vasta tela acinzentada, como se todo momento quisesse chover. Um vento gelado sopra por entre as árvores de galhos e folhas secas, fazendo-as flutuar até o chão de gramas verdes, mas sem vida. Depois do que se pareceram horas de caminhada, avistei uma casa ao longe. Isso renovou o pingo de esperança e alívio que pudesse existir dentro de mim. Corri apressadamente em direção da estranha casa, mas à medida que me aproximava, ela se tornava ainda mais assustadora e sombria. O que parecia ter sido um dia uma casa, agora só restava a carcaça envelhecida de uma cabana abandonada. O medo novamente tomou conta de mim. Minhas mãos tremiam juntamente com meu corpo, pedindo água e um pouco de descanso. Parei em frente à velha cabana e, em voz alta, chamei por alguém. Mas como resposta tive apenas o silêncio. Aproximei-me lentamente e, juntando um pouco de coragem, entrei. Precisava de um lugar para pelo menos descansar e pensar no que poderia fazer. Ou pelo menos tentar entender o que estava acontecendo. Que lugar era esse e como eu havia chegado aqui? Eram muitas perguntas preenchendo minha mente, mas nenhuma delas tinha uma resposta racional ou compreensível. Assim que entrei, vi que ali ainda tinham móveis, mas todos velhos. Logo na entrada, havia 2 sofás já se deteriorando, uma pequena mesa de centro e o que parecia ser uma estante completamente destruída jogada no canto. O vento balançava as janelas quebradas, fazendo com que as dobradiças fizessem um pequeno barulho de ferrugem.
algo bastante peculiar em uma casa abandonada. Entrei devagar para mais adiante e alguns outros móveis quebrados e velhos se amontoavam em uma pilha de destroços. Mesa, cadeiras e uma geladeira eram as poucas coisas que ainda tinham formas, as outras mal davam para reconhecer. Em todo aquele momento, estava buscando preservar minha sanidade e tentando me manter o mais lúcido possível. Por mais que estivesse cansado, tinha que me manter um pouco calmo. Entrei em um dos quartos e havia um colchão velho e completamente sujo, mas que ainda poderia ser usado. Sentei para descansar um pouco e pensar em tudo isso, tentando deixar minha mente calma e sã. Comecei a me recordar do que estava fazendo antes de chegar aqui. Foi quando me lembrei da estática da TV, da tela chuviscando e sem sinal. Havia alguma coisa ali que me trouxe para esse lugar e de alguma forma teria que encontrar uma saída e voltar para minha casa. Para tentar me certificar de que aquilo era ou não um sonho, peguei um dos cacos de vidro que estavam espalhados pelo chão e o limpei em minha blusa. Depois, fiz um corte em meu dedo indicador. Talvez o susto pudesse me acordar, mas senti a dor em meu dedo que começou a sangrar no mesmo instante. Realmente, tudo isso era real. Com um caco de vidro, cortei um pedaço da minha camisa e enrolei o dedo para estancar o sangue. Comecei a ouvir barulhos de dentro da floresta, como se algo grande viesse se aproximando. Peguei um pedaço de madeira e fiquei pronto para tentar salvar minha vida contra algo que ainda não sabia o que era. Por mais que ainda tivesse somente 10 anos, em um lugar incomum como esse, estando sozinho, teria que me virar de alguma forma. Meu pai havia me colocado em um curso de escoteiros há 3 anos, então aprendi algumas coisas básicas que iriam me servir nesse momento. Atentei-me ao barulho que se aproximava cada vez mais, e certamente não era algo pequeno que pudesse se assustar com apenas um grito. Olhei lentamente pela janela, tentando enxergar algo na imensa floresta lá fora. A neblina que pairava pelo ar ainda estava intensa e dificultava a minha visão. Alguns arbustos rodeavam o lugar, mas por entre as árvores ao longe, pude ver um tipo de homem com cerca de 2 a 3 metros de altura, magro e com um chapéu em torno de sua cabeça. Percebi que em suas mãos havia garras no lugar dos dedos. Isso me apavorou mais ainda. Sem pensar muito, consegui pular a janela e sair correndo, tentando me esconder por entre o mato alto, ficando o mais longe possível daquela coisa. Corri o mais rápido que pude até conseguir chegar à entrada de uma cidade. Olhei para trás e vi que a criatura já havia desaparecido. Inclinei-me para a frente, colocando as mãos em meus joelhos, ofegante e cansado, tentando respirar com um pouco de dificuldade. Era como se o clima e o ar daquele lugar estivessem me afetando de alguma forma. Assim que consegui recuperar o fôlego, levantei minha cabeça. Havia uma placa grande e velha e com alguns buracos. Algumas letras haviam se apagado por conta do tempo, mas ainda consegui ler o que estava escrito. Bem-vindos a Seattle. Seattle? Indaguei em minha mente. É a cidade onde eu moro. O que havia acontecido com ela? Andei lentamente pelas ruas e tudo estava se deteriorando, como se já estivesse abandonada há anos. O vento forte levava os papéis que tomavam conta de todo o lugar. Jornais, folhas de revistas, dentre outras coisas. Eu gritava pedindo ajuda, procurando alguém que ainda pudesse estar lá. Mas havia somente o barulho do vento e de objetos sendo arrastados. Corri em direção à minha casa, pelo menos onde ela ficava. Tudo estava estranho e sombrio. O céu escuro formava chuva em cima de mim. Assim que a vi, nada estava diferente das outras casas daquele lugar. Estava velha, com pedaços de telhas faltando. A atmosfera desse mundo sombrio não era nada agradável, mas por alguns segundos dentro da minha casa pude sentir, depois de muito tempo, um alívio. Poderia não ser a minha casa em meu mundo, mas era o lugar onde eu poderia pensar em um jeito de sair daqui.
Uma chuva forte começou a cair sobre a cidade abandonada de Seattle. Era estranho, pois as únicas coisas que encontrei desde que cheguei aqui foi uma floresta aterrorizante, uma casa abandonada no meio do mato, um ser gigante com formato humanoide e um céu escuro. Não sei quanto tempo já estou aqui, mas outra coisa já descobri. Nesse lugar, não há dia e nem noite. Apenas um clima úmido e frio. Consegui um pouco da água da chuva para poder beber. Estava com muita sede e não havia bebido nada desde que cheguei. A chuva parou depois de alguns minutos. Olhei para fora da casa e algo me chamou a atenção. Uma pichação no muro do outro lado da rua. Saí e me aproximei assustado com o que estava lendo. Já havia ouvido falar desse lugar em vários fóruns da internet e em vídeos do YouTube, mas nunca imaginei que fosse realmente real. Acreditava ser apenas mais uma história criada por um teórico da conspiração. Com letras grandes e em formatos diferentes, estava escrito: Bem-vindos a Sete Além.